Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez a esta edição do Espaço de Debate da sexta-feira. Hoje temos como tema o papel das comissões e conselhos de moradores na resolução dos problemas das comunidades. Assim respondeu-nos o convite o senhor Gonçalves Batista Neto, que é formador em Direção de Economia das Empresas pelo Instituto Superior de Direção de Economia de Cuba. O senhor Gonçalves também é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. De forma resumida, em função da sua experiência, os vários cargos que já ocupou de coordenadores. Então, vou aqui recitar apenas dois, mas tem outros, nós tivemos que resumir mais o texto para não espalharmos muita experiência sobre o senhor Neto, mas ressaltar que tem muito mais experiência, não só essas que nós vamos aqui a aflorar. Então, o senhor Neto é coordenador da Comissão de Moradores do bairro Cariango, Conselho, né? Não, mas primeiro é coordenador do Conselho, da Comissão de Moradores. Também é coordenador do Conselho de Moradores. É isso. Agora é Conselho, ok? Membro do Conselho. Então, de forma resumida, essas fazem o perfil, de forma resumida, do senhor Neto. E estará aqui, a partir deste momento, a nos transmitir de algumas experiências, né, que o senhor Neto tem durante as suas funções como coordenador, experiências e desafios na resolução dos problemas da comunidade, isto especificamente no município do Cazengue. Então, sem mais delongas, espero que os nossos internautas conseguem me ouvir perfeitamente. Vou passar já a palavra ao nosso convidado, que desde já nós agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui nesta tarde de sexta-feira para este partilha de conhecimento e troca de experiência, ou para esta reflexão que estamos a pôr à mesa. Então, passo-lhe a palavra e esteja à vontade. Muito obrigado. Tanto eu sou Gonçalo Neto, como o nosso colega Eusébio já fez referências. Ganhamos tempos, portanto, eu tenho uma vasta experiência sobre o papel da Comissão de Moradores, do Conselho de Moradores do Cazenga, e estou aqui, portanto, disponível para transmitir e ouvir também as nossas perguntas que já estão disponíveis. Agradecer a presença do Dr. Carlos Cambuta, do Dr. João Domingos, o colega Massamba e o colega Luiz Paulino. Portanto, eu não vou me alongar muito, espero receber de vocês as perguntas pertinentes, para que eu então possa dar a minha contribuição em relação àquilo que eu tenho de conhecimento. Sim, pode seguir, se tiver alguma coisa em função das suas experiências de terreno, ao longo desses anos, está como coordenador, da Comissão de Morador, também como conselheiro, não é? Okay. Falar de comissões de moradores no contexto da Angola, queríamos primeiro enquadrá-la do ponto de vista
do ponto de vista da sua legalidade. As comissões de moradores, no contexto de Angola, elas baseiam-se pela Lei 7/16 de 1 de junho, que é a Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento das comissões de moradores, do Decreto Presidencial 158/19, de 17 de maio, que é o regulamento sobre a Lei Orgânica da Organização e Funcionamento das Comissões de Moradores, e do Decreto Executivo 170/20, portanto, que é, como posso dizer, uma adequação que foi feita para que as comissões de moradores tivessem uma maior extensão a nível das comunidades. E aqui gostaria de fazer referência específica à Lei 7, que, felizmente, no mês em que falamos, hoje é dia 2, ontem acabou de completar 7 anos desde que ela foi publicada, e o decreto presidencial 158/19, que a 17 de maio completou 4 anos desde que a mesma foi publicada. O que eu trago aqui para refletirmos em conjunto é o contexto das comissões de moradores a nível do Kazenga, em particular, e quiçá mesmo a nível do país. E do pouco que eu tenho de experiência sobre elas, portanto, antes da lei, as comissões de moradores eram instrumentos que funcionavam de uma forma não muito organizada, porque, podemos assim dizer, todos mandam. E todos faziam o que podiam, o que não deviam fazer. A lei veio corrigir, por um lado, este comportamento, e o regulamento veio ainda melhorar isto. Assim que houve várias contribuições, várias proibições de muitas atividades que as comissões de moradores que praticavam, que eram da sala das próprias administrações municipais. No entanto, o trabalho específico das comissões de moradores não é nada mais que, como sendo elas que, através da sua representação, estão dentro das comunidades, e eu tenho usado o termo seguinte: dormem e acordam no bairro. Quer dizer que muitas vezes, antes do administrador ou administradora de um determinado distrito ou comuna ter conhecimento de um problema a nível de bairro, as comissões de moradores são os primeiros elementos que tenham conhecimento dessa situação. Se estiver a seu alcance para darem resultados, dão imediatamente, e caso não estiverem ao alcance, encaminham o processo a quem de direito. E tem graças que isso até acontece, este encontro acontece numa situação em que ainda ontem eu tive um problema dessa natureza. Eram 5 horas da manhã e o meu telefone tocou. Quando eu atendi, foi o seguinte: morreu uma mais velha e que não tem família. Como vamos levar o corpo para a casa mortuária? E aí começa o grande papel das comissões de moradores para fasear aquilo que eu disse há bocado. Dormimos e acordamos no bairro. Então, automaticamente, dei as orientações necessárias. Foi possível remover o corpo e levar para a casa mortuária. Foi uma morte normal da senhora, não foi uma morte patológica. E nesse aspecto, a nossa intervenção é imediata. Esse é o exemplo básico. E qual é a intervenção, a grande intervenção das comissões de moradores? É ajudar as administrações municipais, não digo, as administrações distritais, a resolverem os grandes problemas que vivem as comunidades. Quais são estes grandes problemas? São aqueles que nós já conhecemos. Falta de energia, falta de água, problema de saneamento básico,
problema de limpeza a nível dos próprios bairros, enfim, passar declarações para comprovação que este é o nosso morador, ajudar no tratamento das questões das pessoas que não têm registro de identificação. E este é um dos grandes problemas que, de facto, a nível dos bairros se vivem. Enfim, é mais ou menos isso que as comissões de moradores acabam por fazer a nível dos bairros. Os conselhos de moradores são apenas órgãos de deliberação a nível dos bairros. Porque antigamente, o que é que existia? Existia comissões de moradores a nível de bairros. Hoje, a nível dos bairros, nós já não temos comissões de moradores de bairro. Temos comissões de moradores ou de setores ou de quarteirões. Enquanto antigamente tu tinhas uma comissão de moradores, eu vou falar precisamente do bairro Cariango, dando um exemplo, não é? Hoje há um conselho de moradores a nível do bairro Cariango e temos 5 comissões de moradores de quarteirões. E cada comissão de moradores de quarteirão, ele é responsável de acordo com aquilo que a lei diz. Portanto, ela define o que é que deve fazer e o que é que não deve fazer, ficando apenas o Conselho de Morador de Bairro na deliberação dos grandes problemas. Os Conselhos de Moradores são órgãos diretos de ligação com as administrações. E as comissões de moradores, através dos Conselhos de Moradores, expõem os seus problemas e os Conselhos de Moradores levam aos órgãos mais acima, que são as administrações municipais. Isto falando até a nível do bairro. Mas depois nós temos um outro elemento acima dos conselhos de moradores do bairro, que são os conselhos de moradores dos distritos. E em função de cada distrito, segundo a sua geografia, os conselhos de moradores dos distritos, o que é que fazem? Recebem através dos conselhos, é constituído pelos conselhos de moradores de bairros, porque o número é muito reduzido, são apenas 5 elementos a nível dos conselhos de moradores dos distritos, e depois temos uma estrutura superior ao conselho de moradores dos distritos, que é o conselho de moradores municipal, que é composto apenas por 3 pessoas. Este conselho de moradores do município são os órgãos representativos dentro daquele elemento que nós chamamos do CAC, Conselho das Computações daquele, junto da administração municipal. Os problemas o conselho composto por 3 elementos. Eles são eleitos, portanto, na base dos distritos, os conselhos de moradores do município. Os conselhos de moradores do distrito são eleitos a partir dos conselhos de moradores dos bairros, consoante os bairros, porque depende, só para citar um exemplo, no meu distrito, que é o distrito de Talaade, só temos 5 conselhos de moradores do bairro, constitui o conselho de moradores do distrito a priori. Mas há bairros, há distritos que têm mais bairros. Só citar, por exemplo, a nível do Kazenga, vou citar o Hoje Ainda, que tem 12 bairros. Mas o conselho de morador do distrito só são 5 elementos. Não quero dizer que os outros coordenadores do Conselho de Moradores de Bairro não façam parte. Eles participam nas reuniões, mas apenas para exporem a sua situação, sem possibilidade de decisão de voto. Portanto, isto é estipulado através do Decreto Presidencial 158, para melhor ajudar. E depois, pronto, temos o Estatuto dos Conselhos de Moradores, quer de bairro, quer de conselho, quer de distrito e quer do próprio município. Portanto, numa primeira abordagem, era mais ou menos isso que eu queria passar.
E talvez, ao longo da nossa conversa e das abordagens que vão sendo postas, eu possa fazer referência às outras questões. Bom, Sr. Neto, muito obrigado pela singela apresentação. Então, sem mais delongas, eu vou já passar a palavra à nossa audiência para questões ou contribuições que se impõem. Dizia eu que terminamos na explanação do Sr. Neto, e o momento é para contribuirmos, para tirarmos dúvidas, para conversarmos naquilo que for possível em torno do que está a ser discutido, do que está a ser refletido. Se eles não entrarem, deixam só fazer. Sim, pode acrescentar, se quiser. Como não entra ninguém, gostaria de fazer aqui apenas um acréscimo, que é o seguinte. A nível do município do Kazenga, por exemplo, a nível do município do Kazenga, nós temos 268 comissões de moradores, 42 conselhos de bairros, 6 conselhos de distrito e um conselho municipal. Essa é a estrutura, portanto, comunitária a nível do município do Kazenga. E como é que tem sido a coordenação a nível da atividade prática, né? na resolução dos problemas comunitários? Percebi que, de acordo com o decreto 158, a Comissão de Moradores reporta para o Conselho de Moradores. E o Conselho de Moradores, nas palavras do Sr. Neto, reporta diretamente ao município. Ao distrito. Ok. Se calhar é isso que eu não percebi bem. Só o distrito é que reporta ao município. Não. A nosso nível de conselhos, Conselho de Moradores de Bairro, as comissões de moradores de bairro reportam ao Conselho de Morador de Bairro. Ok. O Conselho de Morador de Bairro reporta ao distrito. Exatamente. E o distrito reporta ao município. O distrito reporta ao município. Portanto, isto é a nosso nível, não a nível da administração pública. É bom que se esclareça isso. Isto é a nossa cadeia de mando. Pronto. Para que não haja confusão. Isso não quer dizer que as comissões de moradores, a nível de bairro, não possam reportar diretamente um assunto ao distrito, dependendo da urgência do problema. Porque são eles que, a nível de cada quarteirão, melhor conhecem o que é que estão a viver. Exatamente. E nós somos apenas, como Conselho de Moradores, órgãos de deliberação. Não somos órgãos de execução. Porque os órgãos de execução, a nível de cada bairro, são as comissões de moradores. Quer de setor, quer de quarteirão. Percebido. Então, percebido. Deixe-me só passar a palavra ao Sr. João Domingos, que já levantou a mão. Ok, muito obrigado pela palavra, capitão. Eu acho que foi uma apresentação muito interessante, desde logo porque nem sempre, acredito eu, uma boa parte das pessoas tem acesso a essa informação. Pior ainda, quando, na verdade, nos dias de hoje, há muitas mudanças a ocorrerem nas nossas comunidades relativamente ao papel das comissões de moradores, agora essa nova nomenclatura também de conselhos de moradores. Eu acredito que muitas pessoas não têm essa informação. E ter aqui o colega para partilhar isso conosco é bom. Penso que até podíamos depois ter outros momentos para alargar esta informação, que é de extrema importância, uma vez que as comissões de moradores, principalmente, como disse o colega, eles estão mais no lado de execução operacional, não é? E os conselhos de moradores é que fazem essa intermediação com as administrações também, né, municipais e distritais, não é? Mas a minha pergunta, só para ouvir um pouco a experiência do colega, como é que
se faz esse reporte para a própria comunidade? Ou seja, como é que as comissões de moradores passam a informação para as comunidades que eles recebem, porque eles representam basicamente as comunidades, e também, se quisermos, como é que é feito o processo da eleição para legitimar os membros das comissões de moradores. Como é que as comunidades elegem os membros das comissões de moradores? Porque já vimos que os membros do Conselho não são eleitos pela comunidade. Nesse caso, são eleitos, salvo melhor interpretação do seu lado, pelos membros das comissões de moradores. Certo? Depois vou querer ouvir um pouco a sua experiência nesse sentido. Eu penso que uma primeira questão e preocupação minha é esta. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Sr. João, pela sua intervenção. Sr. Neto? Sim, obrigado. Se deu muito bem, então pode rematar, por favor. Esta interação entre comissões de moradores, conselhos de moradores, como eu fiz referência, vai no seguinte. Quem faz a execução no terreno é as comissões de moradores. Okay? Estas comissões de moradores, eu depois vou entrar na questão das eleições. Deixa-me só fazer a abordagem que o doutor João Leão estava a fazer, para melhor perceber. Sim, até porque são duas questões, como é que tem sido a comunicação. Depois vamos ver a né? comunicação. É mesmo da comunicação. Depois, a questão da eleição do presidente da comissão. Pois, é assim. Os coordenadores das comissões de moradores do setor ou do quarteirão, como é que fazem o link com o Conselho de Moradores? Eles têm questões que podem ser resolvidas por eles, pelas próprias comissões de moradores. Até porque eles gozam, as comissões de moradores gozam de autonomia para decidirem sobre os seus quarteirões. No entanto, como as comissões de moradores, a nossa vinculação é muito mais ligada para os problemas sociais que vivem as comunidades, para que as próprias administrações possam ter conhecimento, as comissões de moradores têm os seus problemas e nós temos um fórum próprio, que no caso concreto, vou citar o Cariano, que nós fizemos semanalmente uma reunião. Porque nós depois, hoje já não se faz muito, e assim que eu vou dizer, mas antigamente, ou ainda há alguns, pode ser que haja alguns distritos que o façam, há uma reunião semanal a nível dos distritos, com o administrador. Então, nós precisamos de receber todo um conjunto de informação dos problemas que não sejam pontuais, aqueles problemas que merecem um outro tratamento. Então, nós recolhemos toda esta informação e acabamos por levar esta informação, que é o conselho que leva, junto das administrações, para que eles tenham conhecimento do que é que está a passar. Mas nós temos aquelas questões correntes, que é o caso que eu disse, por exemplo, da senhora que morreu, que não tem o tempo de esperar a administradora para decidir. Mas alguém tem que tomar uma decisão. E este problema pode ser a nível de um quarteirão. Muitas vezes o coordenador pode não estar muito como vai resolver o problema e às vezes reporta ao coordenador do conselho ou a um membro do conselho e nós automaticamente demos a orientação necessária e consegue-se resolver o problema. Aqueles grandes problemas que eu vou chamar de problemas macro, esses são os micro, vamos falar dos macro. Como o problema de saneamento básico, problema de... Vamos citar um exemplo. Tivemos agora grandes problemas de chuvas. Grandes problemas de chuva. Necessariamente ali há uma interação entre o conselho e os coordenadores todos, para sabermos como é que estamos a nível do bairro. Choveu, caiu árvore, há casas que inundaram, não inundaram, como vamos resolver? Está ao nosso alcance a resolução? Não está? Se não estiver ao nosso alcance, aí nós não esperamos a reunião com a administração. Nós vamos reportar diretamente, porque nós temos um link direto de falar diretamente, quer os coordenadores das comissões, quer o coordenador dos conselhos, os membros do conselho, e no nosso caso concreto, por exemplo, do Cariango, os coordenadores das comissões de morador são todos membros do conselho de bairro.
Ok. Então, ali ajuda. No nosso caso, o Cariano, só são 5 membros. Mas há outros bairros, que hoje ainda, como eu vou citar, por exemplo, hoje ainda que são 12 bairros, nem todos os membros são membros do Conselho. E aí tem Quer dizer, um membro da comissão de morador pode assumir também o cargo de ser membro do Conselho de Moradores. Sim. Sim, capitão, desculpe só. Eu não sei se terei colocado bem a minha questão, mas a minha preocupação é como é que a comunidade é informada, por exemplo, sobre as decisões que a administração passa para os membros das comissões de moradores ou para os conselhos de moradores. Como é que eu, no meu bairro, vou saber que a administração informou algum assunto e que nós, população, precisamos saber, por um lado. Por outro lado, quando a comissão de moradores ou o conselho vão tomar uma decisão de resolver um assunto na comunidade, vamos dizer que vão fazer arborização, ou vão fazer um saneamento, uma limpeza, quem define o que tem que se fazer? É a comissão de moradores e o conselho, ou há um processo de ouvir as pessoas sobre o que é que se deve fazer e que tipo de prioridades a comunidade acha que deviam ser... bom, o que é que a comunidade prioriza, vamos dizer assim. Há este processo, a minha preocupação está acho que agora compreendi melhor. Doutor João Domingos, é o seguinte, e aqui nós temos um problema muito grande. Eu digo um problema muito grande porque vamos entrar um bocado do ponto de vista da pouca organização das comissões de moradores. Eu, quando falava que eu tenho 268 comissões de moradores a nível do Kazenga, este é o número representativo de comissões de moradores. Mas se nós formos a ver na prática, e aqui eu vou ser um bocado pragmático mesmo, e vamos de acordo à verdade, é assim. Talvez nós temos comissões de moradores em quantidade, não em qualidade. Não sei se eu consigo explicar rapidamente no detalhe. E o grande problema começa por aí. Nós, no Conselho, temos a preocupação de trazer os problemas junto das comissões de moradores quando viemos, por exemplo, de cima. Compete ao coordenador da comissão de moradores levar essa informação ao seu grupo-alvo, que é o quarteirão. Então, neste caso, o Conselho reporta à Comissão de Moradores. A Comissão de Moradores, a Comissão de Moradores criar condições para reportar à comunidade em geral. Do setor, neste caso. Sim, não, do setor ou do quarteirão. Exatamente. Pronto. E aqui está o grande problema. E este é o grande problema a nível das comissões de moradores, não só do Kazenga, quiçá da Angola. Por aquilo que eu vou lendo. O que acontece? O coordenador da comissão de moradores, que recebe a informação, muitas vezes fecha a informação. Não sei se me faço perceber. Sim. Fecha a informação, porque ela não esmiuça para a comunidade. Quando muitas vezes são problemas pertinentes. E este é um dos grandes problemas que nós temos que resolver a nível das comissões de moradores. Por isso é que eu dizia há bocado que nós temos comissões de moradores em quantidade, não em qualidade. E quando eu estou a me referir aqui em qualidade, estou a dizer assim, 268 comissões de moradores. Isto é o número que existe no papel. Será que essas comissões de moradores todas funcionam? A nível dos conselhos, eu posso dizer que sim, é possível que os conselhos funcionem. Mas a nível das comissões de moradores, é possível que elas não funcionem. Sim, mas qual é a orientação que tem sido do Conselho? Se alguns membros de comissões de moradores são também membros do Conselho. Qual é a orientação? A orientação é que eu estou a dizer é esta, do Conselho. Nós recebemos a informação, por exemplo, a nível da administração. Ok? Um problema qualquer que nós levamos e a administração faz baixar uma orientação. Exato. A nossa missão é chegar, chamar os coordenadores das comissões de moradores e baixar essa informação. Agora, a disseminação dessa informação a nível da comunidade, muitas vezes pode não chegar como tal. Por quê? Porque as comissões de moradores, como tal, são estruturas que eu há bocado fiz referência autônomas.
são estruturas autônomas. Elas obedecem o princípio da Lei 7/16, tal como ela está. Então, compete a este coordenador fazer todo um trabalho em relação ao seu quarteirão. Porque a nível de um bairro, e eu vou citando muito o Cariano pelo seguinte, porque é o bairro mais fácil de poder demonstrar como é que ele está estruturado. São 5 quarteirões. E os quarteirões são divididos precisamente pelas travessas que me vão dar logo o quarteirão. Cada um desses coordenadores tem esta missão de disseminar esta informação que é recebida a partir do coordenador do conselho. E a partir dali, a nossa intervenção já é limitada, porque eu tenho uma comissão de moradores que obedece o princípio da Lei 7/16, que ela é autônoma, quer nas suas orientações, quer administrativamente. Assim diz o artigo 2 da própria lei. Nós já não temos interferência aí. E o que eu quero fazer passar aqui para que seja entendido é o seguinte: que nós podemos nos aperceber que muitas vezes esta informação não é transmitida conforme nós transmitimos. Eu posso citar um exemplo que é prático. Amanhã tenho uma reunião com a polícia. A polícia, quando vem nos dar a informação desta reunião, eles não dão diretamente aos coordenadores das comissões de moradores. Passam a informação ao Conselho de Moradores. O Conselho de Moradores, por sua vez, pelos mecanismos de comunicação, comunica aos coordenadores: olha, venham para aqui que para vos passar uma informação. E foi passada uma informação para dizer assim: amanhã vai haver uma reunião no Marco Histórico, vai ser com o comandante municipal. Vocês têm a missão de convocar organizadores ou fazedores de festa, bailes similares, isto, aquilo. A orientação está dada. Agora, e a reunião é já amanhã. E dissemos assim: olha, está a ver esse documento aqui? Você me traz esse documento para saber se você, de facto, entregou as convocatórias às pessoas que foram indicadas. E vamos esperar o resultado. Eu estou aqui nesse encontro, quando eu sair daqui, vou chegar, vou ligar e vou dizer: tragam-me todos que já distribuíram as convocatórias e tragam-me só o protocolo, que é para eu saber se, de facto, eles fizeram ou não fizeram. Isso é dos aspectos mais claros de esclarecer. Mas há aquelas questões que, por exemplo, há uma campanha de limpeza. Vamos transmitir que a administração diz: agora vamos ter uma campanha de limpeza a nível do bairro Y. Nós vamos chamar os coordenadores e vamos transmitir a eles que vai haver essa campanha de limpeza e vai ser a nível do bairro Y. Compete a cada coordenador mobilizar o seu quarteirão. E é aí onde está o grande problema. Se de facto eles vão fazer essa mobilização, vão fazer a mobilização a um grupo pequeno de pessoas para dizerem que de facto mobilizamos. Mas essa responsabilidade é das comissões de moradores. Quais são os meios materiais ou então humanos que a comissão de moradores tem para fazer isso? Não, nós não temos. Se isto vem essa orientação vem da administração, a administração tem que criar condições para que esse bairro tenha feito. Porque nós, as comissões de moradores, e este é o grande problema, e eu aqui gostaria de tomar uma palavra de um grande mestre, em que dizia o seguinte: cuidado com o voluntarismo. E eu, quando vou buscar a palavra voluntarismo, quero dizer o quê? Que as comissões de moradores trabalham como voluntários. E o voluntarismo é um problema muito grande para a resolução dos problemas das comunidades. Aí que eu dizia que depois de haver as comissões de moradores, acaba por trabalhar muitas vezes o próprio coordenador da comissão de moradores só. Sim, este é o grande problema que existe a nível das comissões de moradores. E é um problema que nós temos que arranjar uma forma de sairmos disso.
E por quê? Por causa do problema do voluntarismo. Não sei se me faço entender quando eu falo do voluntarismo. Sim, estamos a E aquilo que eu vou dizer assim, ninguém dá nada a ninguém. E o ninguém dá nada a ninguém é um problema muito grave em termos das comissões de moradores. Porque todo mundo a nível das comissões de moradores, vou fazer por quê? Se depois não me vão dar nada. Isso é uma verdade. Então nós temos que sair do voluntarismo e partimos para uma outra dimensão, para que as comissões de moradores exerçam de facto o seu verdadeiro papel. E aqui poderá vir uma outra pergunta. A própria lei diz que as comissões de moradores podem, através da cotização, angariar fundos para que elas funcionem. Será que no contexto de Angola isto é verdade? A pergunta fica no ar. É possível fazer sim, mas aonde? Em que geografia podemos fazer isso? E eu vou buscar um exemplo. Se eu for num prédio no Quilamba, que tem uma comissão de moradores, é possível haver o princípio da cotização. É possível haver o princípio da cotização. Por quê? Eu estou falando de uma estrutura, vertical, em altura. Mas se eu for no Curtume, no bairro Curtume, não vou conseguir chegar a um membro de uma determinada comissão de moradores e dizer a ele, olha, nós agora vamos ter que cotizar mensalmente 50 kwanza. De certo modo, a primeira pergunta que ele vai me dizer é o seguinte, a resposta vai ser o seguinte, se eu nem tenho 50 kwanza para comprar pão para o meu filho, isto é a vulnerabilidade do modo de vida que cada um tem, onde se cria as comissões de moradores. Então, esse estudo temos que aprofundá-lo para que saibamos que tipo de comissões de moradores nós temos de facto e de direito a nível dos nossos municípios e a nível dos nossos municípios. E venho agravar ainda mais o seguinte, quando eu falava a nível do Kazenga, 278 comissões de moradores, isto veio no âmbito do decreto 170, foge-me agora. Esse decreto 170, eu não tenho o termo exato agora, porque está-me a fugir, eu acho que o doutor João Domingos poderá depois me ajudar, onde é que ele se enquadra. Veio o quê? Veio apenas fazer uma extensão das comissões de moradores a nível de cada bairro. É dali que nós saímos, e eu aqui entraria já numa resposta que o doutor João Domingos pediu, é daí que nós saímos no aumento das comissões de moradores a nível de cada bairro. O que é que eu avalio? O decreto 170, o que é que vem lhe dizer? Vem lhe dizer assim, vocês saem das comissões de moradores da seguinte forma. As comissões de moradores que existiam a nível de cada bairro passam para conselho de moradores numa primeira fase, não por um princípio de eleição, e eu vou já responder como é que as primeiras comissões de moradores surgem, mas por um princípio de adequação. E, a nível de cada bairro, vocês fazem eleições de comissões de moradores. E eu, quando estou a falar de 5 comissões de moradores a nível do bairro Caiano, as 5 comissões de moradores foram eleitas. Mas o Conselho de Moradores não é eleito. O Conselho de Moradores passa pela adequação. Eu não tenho aqui, esquecido, infelizmente, do decreto 170, mas sei que aquilo é a linha D, posicionamento estratégico, eu acho que é isso, a linha D, a linha B, fala isso, diz assim, as comissões de moradores do bairro passam automaticamente para o Conselho de Moradores. Isto é por aquele princípio que nós soubemos, salvaguardando que a minha comissão está em mandato, que era uma comissão de moradores do bairro, já fez um mandato, o mandato não terminou, não vai terminar o mandato, então vou adequá-la para um Conselho de Moradores. E vamos eleger, a nível dos bairros, comissões de moradores. Então, aí é que conseguiram surgir as tais 268 comissões de moradores a nível do distrito urbano do município do Kazenga. Agora, a nível de um determinado território, eu vou citar, por exemplo, um bairro, Vila Flor, que é um bairro, não tem agora um número exato, onde tinha uma comissão de moradores, depois surgem 22 comissões de moradores.
E não estamos a falar de um bairro urbano, estamos a falar de um bairro tipo Musec. Como vamos resolver ali o problema? Surgiram as 22 comissões de moradores. Essas comissões de moradores, de facto, funcionam. E com uma estrutura completa de comissão de moradores, de 14 elementos, em que tem conselho fiscal, tem conselho fiscal, tem assembleia, tem uma assembleia e tem uma direção que é da comissão de moradores. Como é que fica isso? Então, é difícil que essas comissões de moradores consigam funcionar. O que é que vai aparecer a funcionar? Apenas os coordenadores das comissões de moradores. Eu não sei se consegui responder o doutor João Domingos, ou então ainda... Companheiro, você citou o 170, era este que estavas a falar? Sim, 170, não vem agora... 170, o 170 é o decreto executivo número 170/20, de 5 de junho, que aprova o plano estratégico de revitalização das comissões de moradores. É isso, ok? Isso que eu queria... Pois, este plano estratégico da revitalização das comissões de moradores vem precisamente dizendo o seguinte, que é aquilo que eu já fiz a abordagem, mas vou recapitular novamente, que as comissões de moradores existentes a nível de bairro passam para conselho de moradores e a nível dos bairros vão surgir, em função de cada geografia, várias comissões de moradores. E eu vou citando muito o Cariango, porque o Cariango é um bairro urbano. E nós, a nível do nosso bairro, conseguimos fazer surgir 5 comissões de quarteirões e um conselho de moradores. O conselho de moradores sai da comissão de morador de bairro para o conselho de morador de bairro e surgem 5 comissões de moradores de quarteirão. As 5 comissões de moradores de quarteirão ficam sob deliberação do conselho de morador. Aí, essa estrutura que eu dizia que o link é comissão de moradores, conselho de moradores, administrações do distrito. Não a administração municipal, do distrito só. Não até o conselho do distrito. O conselho do distrito é um órgão também deliberativo a nível só do distrito. Quando a gente quer discutir um problema a nível do distrito. Agora, nós vamos para os coordenadores das comissões, dos conselhos de moradores de cada bairro, e no nosso distrito nós só temos 5 bairros, são as pessoas que interagem diretamente com a administradora do distrito. Interagimos diretamente com a administradora do distrito. Todos esses órgãos são independentes também? São todos órgãos independentes. Ninguém é dependente de ninguém. O Conselho de Morador do Distrito é um órgão também independente. Tem também uma coordenadora do distrito. Depois, o Conselho de Moradores do município é um órgão também a nível do município. Só que aqui, a nível do município, só tem a única vantagem que eles têm é o seguinte. Eles são o elo de ligação de todo esse sistema que eu fiz. Mas para o município, para participarem nas reuniões dos Conselhos da Escutação das Comunidades, que é um órgão de deliberação do senhor administrador municipal. Ele é que convoca essa reunião, mas esses 3 membros diretamente participam, ao menos que ele convide os membros dos distritos, ou convide algum membro de um bairro, ou de uma comissão de moradores, independentemente da questão que ele quer fazer a abordagem. Mas isso é um problema que depende diretamente do administrador. Mas esses órgãos todos que eu fiz referência, que é uma das perguntas que foi feita, foram eleitos. Tirando os conselhos de moradores de bairro, que passam diretamente. Os conselhos de moradores do distrito foram eleitos e os conselhos de moradores do município também foram eleitos. A nível do município do Cazenga, porque eu estou a falar do Cazenga, não estou a falar. Agora, nos outros municípios, acho que devia ser essa sequência também. Não sei se existem, se não existem, mas não posso fazer uma grande abordagem porque não sei como é que está funcionando. Ok, temos outras questões, mas antes vamos pedir audiência aos nossos internautas se há alguma questão, alguma contribuição. O tempo é vosso, do vosso lado.
Exatamente. Senhor Carlos Cambuta, tem a palavra, por favor. Carlos, nosso colega do AM, né? Acho que capitão, já estás a me batizar? O senhor Carlos Cambuta acabou de responder. Por favor, tenha bondade. Já estás a me batizar? Carlos Caixota, Carlos Cambuta. Desculpa, lá. Bom, eu quero aqui parabenizar o nosso facilitador, que mais uma vez traz uma abordagem bastante importante, sobretudo para as nossas atividades que são de impacto social. E as comissões de moradores, na verdade, têm estado a desenvolver atividades bastante preponderantes. Apesar de que tem esse item que o facilitador fez menção das atividades voluntárias, que não tem sido muito fácil trabalhar com voluntarismo. Nós vemos isso ao nível dos GAs, os grupos de saneamento que criamos nas comunidades. Também tem sido realmente uma atividade, ou seja, um monitoramento muito difícil. Mas para o contexto de Luanda, eu queria saber aqui 4 questões. Não sei se são semelhantes à do AMBO ou não. A primeira é como é que são eleitas as comissões de moradores. A segunda, o trabalho ou atividade é mesmo no âmbito de voluntarismo ou são remunerados? A terceira é, para além de prestarem conta aos moradores, prestam mais conta a quem? Há uma outra estrutura em que a Comissão de Moradores em Luanda presta conta? A quarta e a última, quem monitora, quem faz o monitoramento da atividade da Comissão dos Moradores para além dos próprios moradores? Eu queria saber um pouco, no contexto de Luanda, se funciona tal conforme o AMBO. Muito obrigado. Se calhar seria bom, colega, nos explicar ali no AMBO como é que funciona, né? Para termos um quadro comparativo. Sim, é isto. Ao nível do AMBO, a Comissão de Moradores são eleitos pelos próprios moradores e quem, é óbvio, né? Quem faz parte do corpo da Comissão de Moradores são membros dos próprios moradores e algumas autoridades tradicionais, coordenadores, TOBA, que é para ganhar alguma autoridade, porque as nossas comunidades, quando constitui-se uma OCB, que são as tais organizações comunitárias de bairro, não fazem parte de uma autoridade que visualiza algum respeito, alguma responsabilidade, podíamos assim dizer, dentro... Alguém que tem um cargo social que a própria comunidade respeita, começam a ver aquele grupo como não de forma digna. Então, as comissões de moradores ao nível do AMBO faz sempre parte de uma autoridade para alavancar e providenciar algum respeito dentro dos próprios moradores. É assim que funciona no AMBO. As atividades aqui, claro, são voluntárias, não são remuneradas, razão pela qual, muitas vezes, o trabalho não é levado com muita responsabilidade ou mesmo de forma legítima. A terceira é que aos próprios moradores que eles prestam conta, apesar de que é uma atividade oficializada pela administração do setor, que eles dominam, que realmente existe uma estrutura social a facilitar, a providenciar serviços para melhoramento de uma certa atividade que os próprios moradores desejam. E pronto, como o João Domingo disse muito bem, isso tem leis e está muito claro.
porque eles trabalham em função a uma orientação judicial. A quarta, claramente, que a administração municipal, por intermédio dos setores sociais, não é, das secções sociais, acompanham exatamente a atividade das comissões de moradores, para com que, quando haver fraudes, a própria polícia também. A polícia também fica envolvida, sobretudo que aparece mais quando haver problemas em que merecem uma atenção da própria polícia, uma atenção judicial, mas ainda assim eles têm tido um acompanhamento da polícia também por uma questão de proteção, porque claramente que no desenvolver das suas atividades há choques, há sempre aqueles comportamentos nocivos de certos membros da comunidade. Então, a polícia faz esse acompanhamento e a própria administração para dimensionar até que ponto realmente a atividade está sendo levada a cabo com alguma transparência ou que não haja aproveitamento. Pelo menos no nosso âmbito é assim que funciona. Mesmo no BIE, nós agora estendemos, né, as nossas ações para várias províncias. Eu tive a coordenar o projeto do Mujeca, do modelo de gestão comunitária no BIE, e trabalhamos muito com as comissões de moradores. E também o modelo do Cuito é semelhante ao AMBO. É mais ou menos nessa dimensão. Eu não sei como é que Luanda funciona. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Carlos, pela sua participação e pela essa abordagem que traz comparativa a nível do interior e a nível da cidade capital. O senhor Neto vai dizer o que é que tem acontecido na realidade aqui em Luanda. É à vontade, por favor. Olha, muito obrigado, colega Carlos, muito obrigado mesmo. Traz perguntas bastante pertinentes e eu começaria a responder a sua quarta pergunta já, e vou fazer no sentido subido. Monitoramento das comissões de moradores, acho que a pergunta é mais ou menos essa, a menos que tenha mais alguma coisa a dizer sobre isso. É isso, não é? Sim. Pronto, é assim. E dizia já o doutor João Domingos o seguinte: as comissões de moradores, elas têm uma lei própria. Uma lei própria, que é a Lei Orgânica sobre Organização e Funcionamento das Comissões de Moradores. E esta é a lei que tem que ser a nossa bússola, a nossa Bíblia. Porque senão, se for assim, vai dar tudo errado. O que é que acontece? E eu aqui, antes de entrar concretamente na abordagem sobre o assunto, gostaria de citar o que é que me diz o artigo número 2 da Lei 7/16. Diz o seguinte: as comissões de moradores é uma organização com natureza associativa, apartidária, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira. Isto é a comissão de moradores. E também diz que a comissão de moradores, como é que ela pode ser, como é que ela surge. Eu comecei do 2, para depois subir para 1. Entende-se por comissão de moradores, não é? Um órgão coletivo de direito público resultante da vontade voluntária e organização de pessoas residentes numa determinada circunscrição, quarteirão, bairro, aldeia ou povoação. Isso é o artigo 2, nos traz isso, a natureza das comissões de moradores. Partindo deste princípio da lei, o que é que nós vamos encontrar? Que ninguém deve monitorar as comissões de moradores. Agora aqui levanta-se uma questão muito pertinente, que é o problema da geografia. Nós, nas províncias,
temos muitos aldeamentos e muitas povoações que o papel do SOBA é preponderante. Mas o facto de haver o papel do SOBA não implica dizer que não pode haver o papel das comissões de moradores que são constituídas por lei. Ali onde existirem SOBAs, e disse bem o colega Carlos, de facto, se a gente constituir uma comissão de moradores, temos que ter a presença do SOBA, ainda que ele não faça parte desta comissão de moradores. E eu vou ajudá-lo pelo seguinte. Nós há tempos, no distrito urbano, aqui do 11 de novembro, no município do Casenha, nós tivemos um problema por causa da constituição das brigadas, essas brigadas comunitárias, que às vezes queremos substituir o papel da polícia, e aquilo foi um problema grave. Um grupo de jovens criou essa brigada, e o SOBA, lá temos um SOBA, é o SOBA Antônio, é um dos poucos mais, SOBA grande. O SOBA diz que tem que ver sim a brigada, vocês não podem dizer que não existe, porque tem aqui um documento que está escrito. Então aquilo foi uma confusão entre o SOBA e os jovens daquela comissão de moradores. Os jovens dessa comissão de moradores tiveram que recorrer a algumas pessoas, não é? Eu, por causa do meu papel de influência das comissões de moradores a nível do município, me telefonaram. Eu disse, não, nós podemos resolver isso rapidamente. Pedi ao coordenador da comissão do Conselho de Morador Municipal, que atende esse distrito, para que nós fôssemos lá, no sentido de ajudarmos a resolver este problema, porque eles estavam a ameaçar o coordenador da comissão do Conselho de Moradores, que não aceitava assinar um documento para que esta brigada que eles queriam criar fosse avante. E o papel do SOBA ali estava a ser muito importante e determinante. Não foi preciso nós irmos falar com o SOBA para dizer ao SOBA que as coisas não funcionam assim. E depois de uma boa conversa de quase 2 horas, por acaso conseguimos resolver esse problema. E eles não criaram a tal brigada, porque já estavam a ter choques com a polícia, com o comandante do distrito. São esses problemas que às vezes surgem ali onde tem o SOBA. Temos que ter o cuidado com o papel da autoridade tradicional. Não podemos afastá-lo em momento nenhum. Pelo contrário, temos que puxá-lo ao nosso lado, independentemente do papel que a autoridade tradicional faz. Mas a autoridade tradicional tem que deixar fazer o papel das comissões de moradores. Não pode fazer interferência direta, a menos que seja um caso de que a interferência do SOBA é mesmo necessária. E eu acredito que o SOBA, pelo papel que ele exerce a nível da comunidade, ele sabe meter-se no seu devido lugar e quando é que deve intervir. Portanto, a monitorização é feita mesmo pela própria comissão de moradores, porque a lei lhe dá este privilégio. A própria lei lhe dá este privilégio. E mais que a lei lhe dá um conjunto de elementos de áreas de intervenção das próprias comissões de moradores. Mas a nível prático isso acontece? De acordo com o que a lei diz? Sim. Em relação à nossa realidade. A nossa realidade exige. Obedecem. Agora, se não exerce, não o quero fazer. E eu vou lhe citar aqui o artigo 4, que diz atribuições e competências da comissão de moradores. E numa das atribuições que ele diz, são várias, né? Identificar moradores, ver o problema do ambiente, denúncias de construções, denúncias de imigrantes, denúncias de práticas de comércio ilegal. Quer dizer, é um conjunto, são quase 8 linhas que eu posso citar a todos. Segurança e ordem pública, trânsito rodoviário local, poluição sonora, manutenção de equipamentos urbanos e rurais, vigilância sanitária e veterinária. Podemos avançar para outra questão. E aqui eu vou buscar pela questão que o SOBA estava a se referir. Vigilância comunitária e alerta sobre os desastres de calamidades naturais. E o SOBA se pegava, por exemplo, nisso. Eu disse, não,
vigilância comunitária. Não te disse para você criar brigada comunitária e você tomar decisões que são da polícia. Está vendo? Qual é o problema? E está vendo o papel do SOBA? E estou falando do caso de Luanda. Eu não estou falando do caso do AMA. Estou para ajudar ali o colega do AMA. Então, quer dizer que a autoridade tradicional tem que saber qual é o seu papel no momento certo e na hora certa. Não sei se me fiz entender em relação a esta monitorização. Estrutura de prestação de contas. Este aqui é o grande problema. E é aqui que eu, mais uma vez, toco na questão do voluntarismo. Qual é a estrutura de prestação de contas que tem as comissões de moradores? Eu não sei, ao menos nos condomínios, mas eu não sei qual é a estrutura que funciona nos condomínios, depois os colegas podem ajudar, mas a estrutura de prestação de contas só vai funcionar se efetivamente as comissões de moradores puderem cotizar, que é aquela questão que eu já fiz referência anteriormente. Porque se elas não puderem cotizar pela questão que eu já levantei, tendo em conta a sua própria geografia, como é que elas vão prestar conta? E eu continuo a bater no problema do voluntarismo. Por quê? O pouco que ele vai arrecadar, ele vai gastar logo de imediato. Vem alguém que quer uma declaração. Aí na prestação de contas. A declaração, o 158 diz que, acho que é o artigo 9, se a memória não falha, eu não tenho aqui, mas deve estar mais ou menos situado, diz assim, o 9 ou 10. Vocês não podem cobrar um valor superior àquilo que cobram as administrações numa declaração. A administração cobra 268 numa declaração. A Comissão de Moradores cobra 250. É o que devia ser, de acordo com o decreto presidencial. Mas nós temos colegas, e é aqui que eu digo, que ele diz, como é que eu vou cobrar esse valor? O que é que eu vou fazer com esse 250? Então ele cobra 1.000. Não é? Mas a lei, o decreto presidencial não lhe permite cobrar 1.000. Quando ele cobrar esse 1.000, ele vai te dizer o seguinte, vou fazer fotocópia da declaração, vou fazer a fotocópia do bilhete, precisei disso, comprar papel, comprar isso aqui, por isso eu cobrei 1.000. Agora, no final do ano, que prestação de contas é que você vai cobrar a esta pessoa? É assim, a lei é de obrigatório cumprimento. Nós estamos aqui a fazer uma abordagem. Sim, mas no caso que isso acontece, esse cobrança de 1.000 kwanzas, no caso que acontece, ele vai prestar conta a quem? Essa é a pergunta do colega. Por isso é que eu lhe digo, a pergunta do colega, e eu respondi claramente. Por isso é que eu fui buscar a questão da autonomia da própria Comissão de Moradores. Okay. E se tiver que cobrar conta, a Comissão de Moradores é um órgão completo, tem uma Assembleia, tem um Conselho Fiscal. Okay. Qualquer irregularidade que houver a nível da Comissão de Moradores, o Conselho Fiscal, acionado pela Presidente da Assembleia, caso de irregularidade, é um elemento que tem que dizer, você tem que acionar um mecanismo tal, porque ali há uma irregularidade na Comissão de Moradores YBOC. É mais ou menos isso, a prestação de contas que é feita. Mas, e aqui eu queria fazer referência novamente ao seguinte, é muito difícil haver essa prestação de contas, porque as comissões de moradores quase ou nada conseguem ter da arrecadação de receitas, ao menos que haja comissões mais inteligentes, que tenham parcerias públicas ou privadas com alguém, e vai buscar dinheiro aqui ou dinheiro ali para fazer isto ou aquilo, para crescimento da sua própria comissão de moradores. Aí citava, por exemplo, o caso dos prédios, não é? Eles ali, por acaso, fazem prestação de contas, porque eles cobram mensalmente e tal, mas depois, no final, vão dizer, não, isso é para fazer isso, para pagar aquilo, para pagar o jardineiro, para pagar aquilo. Mas nessas comissões de moradores normais, que estão no círculo suburbano, fundamentalmente, e mesmo no casco urbano, é muito difícil ver o papel das comissões de moradores em termos de prestação de contas. Quase que não existe, é nulo esse papel. Trabalho das atividades no âmbito do voluntarismo.
É esse caso que eu estou a dizer. Quer dizer, as pessoas trabalham no âmbito do voluntarismo. Aqui nós não podemos encontrar a excelência do trabalho das comissões de moradores, a não ser aquelas questões básicas que vão surgindo por orientação da própria administradora, atividades que eles pensam que podem realizar, iniciativa de um membro daquela comunidade em que diz assim, não, agora vamos pintar isso, não, eu tenho aqui dinheiro, não há problema, vai falar com o coordenador da comissão de moradores, mas ele próprio é que vai tirar o dinheiro, vai comprar. Eu tenho um caso de um menino que pode dar 20 mil kwanza, porque ele quer pintar a rua dele toda. Aqueles, o lancil, né? Exatamente. Para que fique mais. Diz, não há problema, coordenador, consegue. Eu não quero que eu só quero que me autorizem e eu vou comprar as tintas. Até já sei onde é que vendem as tintas, depois eu vou comprar os pincéis. Agora, o que nós vamos fazer é que no dia que vamos pintar, que os moradores todos participem. Eu disse, não há problema, vamos tocar para frente. Este é o problema do voluntarismo. Então, a própria lei em si já tem 7 anos. Estamos a fazer uma abordagem. Temos que começar a pensar mais. Pensar mais. Eu não sei se a nível, eu não sei, e é uma pergunta que pode ficar no ar. Lembro-me que há uns anos atrás, na altura, o vice-presidente era o Dr. Bonito Souza. Ele falou, eventualmente, na possibilidade de que as comissões de moradores pudessem começar a ser remuneradas. Não sei se é salário, se é prêmio, se é não sei o quê. Falou sobre isso. E ouço por alto, não tenho certeza, que de facto há uma rubrica em termos do Orçamento Geral do Estado que falam de comissões de moradores. Agora, se isto é para dar um subsídio às comissões de moradores, falam que existe qualquer rubrica escrita sobre isso. Mas como eu não tive ainda acesso sobre isso, mas fala sobre isso. Portanto, continuamos no voluntarismo, que para mim não é o caminho mais certo. E eu, há bocado, sem querer citar quem é, fraseava alguém que é uma pessoa muito balizada em políticas públicas e sociais, em que, categoricamente, disse, cuidado com o voluntarismo. E chamou a atenção a um grupo de pessoas. Disse, vocês têm que ter muito cuidado com o voluntarismo. Porque o voluntarismo implica outras situações não menos boas. Ali com o decreto 158, proibiu no número 34. Acho que a memória não falha, proibições. Das proibições, acho que é o 34. Proibiu o quê? Desde que as comissões de moradores distribuíam terrenos, as comissões de moradores, nós vamos ver naqueles Benficas e naquelas outras zonas, esses sequeires e não sei o quê, onde há ali os grandes problemas de terras e não sei o quê. Quem é que aparece por trás disso? Muitas vezes. Não são as comissões de moradores? São eles que dizem assim, não, esse terreno pode ser vendido e não pode. Ele está autorizado, por acaso, a vender terreno? Ele não pode vender terreno? Não é autonomia dele, isso é uma autonomia da administração do distrito ou do município. Por aí que veio a proibição no artigo 34, que as comissões de moradores não podem fazer isso. Inclusive, não usarem insígnias, não usarem carimbos, mesmo precisamente para não pensarem que são Estado. A outra questão é, que ele pergunta, que é a primeira, né? É como são feitas as eleições das comissões de moradores. Até antes do decreto executivo /170/20, daquilo que eu tenho prática de eleições de comissões de moradores, que eu tenho prática, eu vou dizer, sem puxar brasa, puxando um bocado mesmo brasa para a minha sardinha, eu, Gonçalo Neto, quando fui eleito coordenador da comissão de moradores, uma das diligências que nós fizemos é a aplicação do decreto da Lei 7/16. E eu fui eleito nessa condição. No entanto, foram 4 candidatos a nível do bairro Cariano, numa concorrência criada daquelas fortes, em que todos nós fizemos a nossa candidatura. Depois de ser aceita a nossa candidatura, nós começamos a fazer a nossa campanha. E depois da campanha, a comunidade toda do Cariango foi votar para os 4 concorrentes. Que eu conheço, foi dos poucos, e tenho conhecimento de mais um ato que foi feito, a memória não me falha, foi no Zango também, se a memória não me falha. Antes do decreto executivo 170.
Mas já no decreto executivo 170, as comissões de moradores foram eleitas. E elas são eleitas de forma normal, conforme se faz a eleição normal, obedecendo todo um princípio que não extravase a própria democracia participativa. Pronto. Agora, até aqui, tenho dito. Bom, essas foram as respostas do Cianeto. Espero que o nosso colega Carlos possa se sentir satisfeita. Então, sem mais delongas, sem outras questões, mas eu gostava de pôr um ponto e vírgula para essa edição, se me permitem. Acho que sim. O silêncio diz que não há outra questão a adicionar. Eu tinha outras questões, mas infelizmente o tempo já não nos permite. Assim, eu vou dar por isso. Sei que o se for bravo, se for rápido. Não faz mal. Se calhar podemos depois interagir nos bastidores. Sim. Então, sendo assim, dou por encerrar essa edição do debate, do Espaço de Debate à sexta-feira. Prometemos voltar nas próximas ocasiões e agradeço a presença do Cianeto por ter estado aqui conosco e partilhar esses conhecimentos práticos. Então, desejo um bom final de semana a todos e a todas, em particular o Cianeto. Então, estamos juntos. Obrigado. É que agradeço. Ok, viva. Assim, somente que está na cama, não pensa aí.